Oi, gente! Meu nome é Ana Luísa, sou instrutora de matemática do Solidari e nesse vídeo de hoje nós vamos ver as 5 possíveis posições entre duas circunferências. Primeiramente, elas podem ser exteriores, ou seja, uma fica fora da outra, sem nenhum ponto em comum. Isso acontece quando a distância entre os centros das duas circunferências, essa distância entre os centros, ela é maior do que a soma do raio de uma mais o raio da outra. Então, quando nós temos a distância entre os centros maior do que essa soma, a gente tem que as circunferências são exteriores. Um segundo caso é onde elas são tangentes exteriores. Tangentes porque elas têm um único ponto em comum, e exteriores porque uma fica fora da outra. Isso acontece quando a distância entre o centro das duas circunferências, essa distância, é exatamente igual à soma do raio de uma mais o raio da outra. Então, se a gente somar os dois raios e obtemos o mesmo comprimento da distância entre os dois centros, a gente já sabe que essas circunferências são tangentes exteriores. Terceiro caso, tangentes interiores. Tangentes porque possuem um único ponto em comum, interiores porque uma fica no interior da outra. Isso acontece quando a distância entre os centros, essa distância aqui entre o centro de uma e o centro da outra, é dada por o raio de uma menos esse pedacinho aqui, que é o raio da outra. Nesse caso, a gente tem que elas são tangentes interiores. E lembrando que essa subtração de um raio de uma menos o raio da outra, a gente vai ter sempre ela em módulo, porque a distância nunca é negativa. No quarto caso, elas são secantes, ou seja, possuem dois pontos em comum, se cruzam em dois pontos. Nesse caso, nós temos que a distância, essa distância aqui entre os dois centros, ela é menor do que a soma dos dois raios. Então, esse raio mais o raio da pequena, a distância entre os centros vai ser menor do que essa soma e vai ser maior do que o raio de uma menos o raio da outra, em módulo também. E em um quinto lugar, elas podem ser uma estritamente interna à outra. Nesse caso, uma fica dentro da outra e elas não possuem nenhum ponto em comum. Isso acontece quando a distância entre os centros, essa distância, é sempre maior ou igual a zero. Se essa distância é zero, a gente chama de circunferências concêntricas, que possuem um centro no mesmo lugar. Se for maior do que zero, não são concêntricas. Nesse caso, não são. Então, sempre a distância entre os centros é maior ou igual a zero e sempre menor do que o raio de uma menos o raio da outra. Então, se fizermos o raio da maior menos o raio da menor, sempre em módulo, a gente vai ter que isso é sempre maior do que a distância entre os centros. Ok? Então, agora vamos ver um exemplo. Esse exemplo foi tirado do livro Matemática, volume único, de Luiz Roberto Dante. E dadas duas circunferências, a gente deve seguir 3 passos para calcular a posição entre elas. Primeiro, calcular a distância entre os centros das duas circunferências. Segundo, achar o raio de cada uma dessas circunferências. E terceiro, comparar a distância que a gente achou entre os centros com a soma e a subtração entre esses raios, para ver em qual dos casos, em qual dos 5 casos essas circunferências se encaixam. Então, vamos começar calculando a distância entre os dois centros.
o centro dessa primeira circunferência, a gente tem que é menos 2 e 2. O centro, 1. E o centro da segunda circunferência, a gente tem que é 0 e 0. Então, vamos fazer a distância entre esses dois pontos. Distância entre centro 1 e centro 2 é igual a raiz, a distância entre dois pontos, a gente sabe que é a raiz de o x de uma menos o x da outra, menos 2 menos 0, menos 2. Menos 0 ao quadrado, mais o y de uma menos o y da outra. 2 menos 0, 2 menos 0 ao quadrado. Bom, então a gente vai ter a raiz de menos 2 menos 0, menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Mais 2 menos 0, 2. Elevado ao quadrado, 4. Então, a gente vai ter raiz de 8. A raiz de 8 é aproximadamente 2,8. Segundo passo, vamos encontrar o raio de cada uma das circunferências. O raio da circunferência 1, a gente tem pela equação da circunferência que o raio é 1. E o raio da circunferência 2, a gente tem pela equação da circunferência que o raio também é 1. Comparando o 2,8, então, no terceiro passo, com a soma e a subtração desses raios. A soma, 1 mais 1, é 2. E a subtração 1 menos 1, o módulo dessa subtração, é 0. Então, a gente tem que a distância entre os centros é maior do que a soma entre os raios. E a distância entre os dois centros é maior também do que o módulo da subtração entre os raios. Então, vamos voltar nos 5 casos e ver em qual desses casos essas duas circunferências se encaixam. Em que a distância entre os centros é maior do que a soma e do que a subtração entre os raios. Não é o quinto caso, porque nesse caso a distância é menor do que a subtração entre os raios. Não é o quarto caso, porque nesse caso aqui a distância é menor do que a soma. Não é o terceiro caso, porque nesse caso a distância é igual à subtração. Não é também o segundo, porque nele a distância é igual à soma. Então, só pode ser o primeiro. A distância é maior do que a soma dos dois raios. Então, essas duas circunferências aqui são exteriores. Lembrando, pessoal, que foi fácil nesse caso achar os centros e os raios das circunferências, porque nessas equações a gente já estava na forma reduzida. Mas, se a gente não tivesse, a gente utilizaria o método de completar quadrados e ficaria fácil encontrar o centro e o raio. Se vocês ainda estão com alguma dúvida em relação a como achar o centro e o raio utilizando as equações na forma reduzida, eu recomendo que vocês voltem lá nos vídeos sobre isso e deem uma revisada, tá bom? Então, quaisquer dúvidas, é só mandar pra gente. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e tchau, tchau!